Muito boa noite a todos os meus amigos, todos os meus irmãos que acompanham o SEAC Ajudando a Caminhada, com mais uma palestra da nossa querida amiga Beth, que veio passar para a gente. Esse tema é conhecido, é lá do Chaves, Dom Ramon. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Oh, minha querida amiga, bem-vinda. Falar de um tema que o seu Madruga falava para o Chaves. Oh, Chaves, pensa muito bem. Ele falava assim: em vez de você se vingar, vingança nunca é plena. Ele falava pro, né? Lembra desse episódio? Que máximo. Então eu deixo vocês com a companhia maravilhosa da nossa amiga Beth. É com você, minha amiga querida. Obrigado, viu? É muita alegria. Obrigada, é uma alegria imensa estar aqui. O Rodrigo é muito criativo, né? Quando, assim, planeja os temas, e esse tema é muito carinhoso ao nosso, né? É muito caro ao nosso coração, porque quem assistia a série do Chaves, nossa Senhora, era uma alegria imensa. Então, mas primeiro vamos elevar o pensamento ao mais alto, a espiritualidade amiga aqui presente, que possam estar conosco, nos ajudando a entender os ensinamentos do Cristo e que possamos abrir também nossos corações e colocá-los em prática. Que assim seja. Então, essa série, né, dessa série infantil, né, do Chaves, fantástico, fez um sucesso danado, né? Então, é como o Rodrigo falou, né? O senhor Madruga dizia para o Chaves: vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Por que a vingança nunca é plena? Olha, vamos começar com uma tragédia grega. O poeta grego Eurípides escreveu no ano 431 antes de Cristo a tragédia chamada Medéia. A tragédia grega é um drama, né, onde o personagem central é um herói que enfrenta os perigos do destino. E após intensa luta, o herói é punido pelos deuses com um grande sofrimento. Então, esse era o tema né, das tragédias gregas. E nessa tragédia grega chamada Medeia, Medeia significa bem aconselhada. A Medeia é uma princesa famosa por sua prudência, pela arte de curar, né, tem poderes mágicos e apaixona-se por Jasão, o líder dos argonautas. Aliás, o Jasão só sobreviveu nas suas aventuras porque recebeu a ajuda da Medeia, né, a feiticeira. E o pai da Medeia não queria que Jasão e Medeia se casassem. O que a Medeia faz? Ela mata o irmão para distrair o pai, para o pai ficar lá entretido em enterrar o irmão. E aí ela foge com Jasão. Depois de alguns anos juntos, eles até já tinham filhos, o Jasão se apaixona por Gláucia e abandona Medeia e a manda para o exílio. Mas Medeia mata a Gláucia e mata os próprios filhos que ela teve com Jasão. Bom, a gente fica horrorizados, né, com essa história, né? Mas olha, ainda hoje nos noticiários a gente ouve casos, eu ouvi um hoje, de pessoas que, por terem sido rejeitadas pelo cônjuge, foram assassinadas. Há muita violência doméstica, tanto abuso físico como emocional, e no mundo todo, o Brasil ocupa a sétima posição de maior número de assassinatos de mulheres no mundo.
no ranking de 84 países. Esses são dados de hoje, do Conselho Nacional do Ministério Público. É tudo assim muito preocupante, muito triste. Bom, mas voltando às tragédias gregas, por que que a gente está falando da tragédia grega, né? Estamos falando de vingança, né? A grande filósofa brasileira Marilena Chaui deu uma aula online, né, no canal do YouTube da Casa do Saber. E a Marilena Chaui explica que a tragédia é um gênero literário e o tema da tragédia é um crime sangrento no interior da família, que vai exigir uma vingança também no interior da família, com outro crime sangrento, e que, por sua vez, exige outro, e assim indefinidamente. E aí a vingança nunca acaba. Ou seja, a vingança nunca é plena. A doutrina espírita nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos, né? Quem escreve é Jules Olivier, em Paris, de 1862, no item 9, nas instruções, na parte que fala das instruções dos espíritos, né? Então, ele escreve um texto chamado A Vingança. Então, ele né, coloca lá que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros e que um dia vai desaparecer. E que aquele que se considera espírita jamais deve alimentar esse sentimento, porque a vingança é contrária aos ensinamentos de Jesus, que nos diz para perdoar aos nossos inimigos. O Jules Olivier, né, também diz que há vinganças que são muito graves, porque elas acontecem assim na surdina, às escondidas, por pessoas cheias de falsidade. Escreve o Jules. O vingador segue o inimigo na sombra sem que este desconfie e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo para si. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. E se o ódio não chega a esses extremos de matar, né, ataca a sua honra. Então, calunia, difama, e isso é muito comum nas redes sociais hoje em dia. Inclusive, é crime, é caracterizado como crime de calúnia. A vítima pode fazer uma denúncia, então ela vai para a delegacia mais próxima de onde ela mora, faz um boletim de ocorrência, procura um advogado e ele vai ajuizar uma ação de natureza criminal. E o espírito Jules descreve as consequências da difamação. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, ou seja, pela calúnia, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os inimigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Olha quanto estrago, né, que o caluniador faz. E escreve Jules, o covarde que se vinga dessa forma, né, de uma forma assim, pela calúnia, é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo
e o insulta face a face. E como surge, né, o sentimento de vingança? Por quê? Bom, é quando nós recebemos alguma ofensa por palavras, por ações, ou alguém que a gente ama, algum familiar, né, recebe uma ofensa, aí vem a raiva. E a raiva pode se transformar em ódio e em vingança. O espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, esse livro é genial, escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Explica que a raiva é uma emoção básica, é um instinto inato, nasce conosco. É espontâneo, não tem como segurar a raiva. Vem lá do reino animal e tem uma função muito importante de nos preservar, de nos afastar, de nos proteger do perigo, das ameaças. A raiva faz parte da lei de preservação da pessoa, né, do indivíduo, da lei de sobrevivência. Então, a raiva é uma energia emocional que também aguça os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Para quê? Para a gente, assim, ficar num estado de alerta, e esse estado estimula a defesa ou a fuga, né? O ataque ou a fuga diante do perigo. E a irmã Cidufo, no livro Emoções que Curam, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, fala a mesma coisa sobre a raiva. Ela escreve que a raiva é uma das mais antigas conquistas do ser humano, do ser vivo, porque vem lá do reino animal, né? Porque protege o indivíduo, protege a espécie. Então, a raiva é uma emoção que mobiliza, que aciona o instinto de conservação. A raiva surge, né, quando há um perigo à vista, para que a pessoa, o animal ameaçado, se readapte à realidade. Ou vai fugir, ou vai enfrentar o perigo. Então, o objetivo da raiva é autodefesa. Então, a raiva mobiliza essa nossa criatividade para escolher as respostas mais adequadas diante das agressões, dos desafios, dos riscos. A raiva é uma fonte de criação para a gente obter solução desses problemas. Mas o que acontece? Muitas vezes nós usamos mal, muitas vezes, a maioria das vezes, né? A gente usa mal a nossa raiva, ou seja, a gente ainda não aprendeu a usar a raiva convenientemente, equilibradamente. Por isso que precisamos educar a raiva, precisamos treinar a nossa raiva, porque sem educação, sem treino, a nossa raiva, que é essa energia, né, que vai nos proteger do perigo, acaba se transformando em violência, em agressividade descontrolada, em desforra, em vingança, e, né, pode levar a acontecimentos trágicos. Por isso, a importância de saber controlar a raiva, direcionar a raiva. E os espíritos mais amadurecidos, eles já aprenderam a controlar a sua raiva, eles aprenderam a canalizá-la, assim, de uma forma mais adequada, mais coerente. E a irmã se explica que a raiva é essa grande possibilidade de autoconhecimento. Todas as outras emoções também são, né? Então, surge a emoção lá do nosso inconsciente, e aí, o que eu faço com ela? Como vou agir, né? Por que ela surgiu? O autoconhecimento, analisar-se, aceitar-se com amorosidade, perdoar-se, para também conseguir perdoar
o outro, porque quem não se perdoa não consegue perdoar o outro. E nós temos um longo caminho de alfabetização emocional, saber lidar com as nossas emoções. Por isso que estamos tão longe ainda de seguir os ensinamentos de Jesus, quando ele nos diz para dar a outra face diante de uma ofensa recebida, dar a outra face, é perdoar. Por isso que precisamos manter a vigilância para nunca perder o equilíbrio interior, procurar entender o outro, né? Que tem as suas imperfeições, tanto quanto nós temos, e amá-lo, porque Jesus nos pede para amar os nossos inimigos. Agora, amar o inimigo não é assim ter aquele amor terno, aquele amor confiante, né? A gente abre a casa, faz um churrasco e convida. Não, mas é um amor assim de respeito, de desejar-lhe o bem, de compreendê-lo e perdoá-lo. O perdão é o antídoto da vingança. E porque se a gente for buscar a vingança, a gente vai complicar ainda mais a situação. A gente vai atrair obsessores, vamos ficar ainda mais desequilibrados e a gente pode se arrepender amargamente depois. E fazer o bom combate contra as nossas próprias imperfeições, né? A nossa intolerância, a nossa incompreensão, a nossa impaciência, o ódio que a gente alimenta, esse desejo de vingança. Se a gente consegue trabalhar tudo isso dentro de nós, a nossa capacidade de perdoar vai devagarzinho crescendo. A gente vai se tornando cada vez mais capaz de perdoar as ofensas que recebe. Aí a importância de fazer a autoavaliação, né? Qual é a nossa reação diante de uma ofensa que a gente recebe? Nesse momento, que sentimentos afloram? E com que intensidade? Até que ponto esses sentimentos nos dominam? Ou a gente consegue controlá-los com a nossa própria razão? Até onde vai a nossa compreensão do outro? Será que estamos guardando sentimentos ruins por muito tempo? Então, né, a gente traz a mágoa, o ressentimento, o melindre por alguma coisa que aconteceu lá atrás, e isso fica no dia a dia. Então, também façamos uma reflexão. Por que nos melindramos? Por que nos ofendemos? Por que somos tão suscetíveis? A irmã Cidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, diz que sentir-se ofendido, então a gente recebeu, né, um agravo, a gente se sente ofendido, né? É a mesma coisa que sentir raiva. Nos traz um alerta para avaliar o grau de perigo. É um instinto de conservação. Ela escreve: sentir-se ofendido tem sua faceta benéfica, porque não devemos aceitar tudo que acontece à nossa volta passivamente. Senão, né, a gente vira capacho, os outros vão pisar na gente, né? Então, sentir-se ofendido tem essa função, para que a gente possa agir de forma ajustada, adequada à natureza das agressões que a gente recebe. Então, sentir-se ofendido é um sentimento natural. É a raiva que aflora. Mas é muito diferente de melindre, né? O sentir-se ofendido ou a raiva é muito diferente de estar melindrado, porque o melindre é um estado doentio. É quando o ofendido exagera o tamanho da agressão que recebeu. Então, pequenas
e nas atitudes do outro são motivos para que o melindroso se feche na mágoa, na decepção. E a mágoa é tipo assim um colesterol da alma, que a gente fica carregando dia após dia e se transforma em doenças físicas. Qual é a raiz do melindre? É o orgulho. Por isso que precisamos redobrar o nosso esforço em tolerar, em compreender e perdoar. Inclusive aí, né? Para a gente não adoecer. Aí, voltando para o senhor Madruga, lá da série Chaves, né? Que ele dizia: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Por que que a vingança envenena a nossa alma? Bom, se a gente quiser fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, se a gente quiser se vingar, a gente vai se tornar um infrator na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação. Nós estaremos plantando, né, dívidas para nós mesmos. Esses débitos vão ficar na nossa consciência, um dia a gente vai ter que ressarcir. Então, se a gente recebe uma ofensa, a gente está colhendo as consequências das nossas ações do passado. A gente recebeu uma ofensa porque provavelmente nesta ou em outra vida também agimos da mesma forma, né? A gente recebe o que a gente deu e, diante de uma ofensa, a gente pode ter duas atitudes. Ou a gente pode sofrer bem ou sofrer mal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, nesse caso, o bem sofrer é quando a gente recebe a ofensa e não revida. E a gente acaba livrando dessa dívida que a gente tinha, né, na nossa ficha kármica. Mas se a gente sofre mal, né, a gente revida, a gente parte para a vingança e agrava ainda mais os nossos débitos. Aquele que nos faz mal, ele está agravando a sua situação. Aquele que recebe, se sofre bem, está se aliviando de seus erros do passado, mas se sofre mal e revida, né, também estará agravando a própria situação. Então, é que nem aquela história do menino e do carvão. Muita gente conhece, né? É uma história muito didática, que o menino chegou em casa e ele estava com muita raiva do coleguinha da escola, o Lucas, e aí o pai, vendo essa situação, levou o filho para o quintal e levou junto também um saco de carvão. E tinha um varal, no varal tinha um lençol recém-lavado, branquinho, para secar. E o pai diz ao filho: olha, eu quero que você jogue os pedaços de carvão naquele lençol que está pendurado no varal, como se ele fosse o Lucas, para você descarregar a sua raiva. Aí o menino ficou muito empolgado com essa brincadeira e fez o que o pai pediu, né? Esvaziou o saco de carvão e no final ele estava todo feliz, né? Mas o pai o levou lá para dentro, para frente de um espelho, e o menino levou um susto. Estava todinho, pretinho de carvão, só dava para ver o branquinho dos olhos. E o pai lhe diz: veja, meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pode até sujar um pouco do lençol, mas, na verdade, o maior prejudicado foi quem jogou esse carvão. Então, guardemos esse ensinamento, né, do seu Madruga. A vingança nunca é plena,
mata a alma e a envenena. Então, amigos queridos, elevemos o pensamento ao mais alto, vibremos muito amor por todo o nosso planeta, por todos os países e seus governantes, para que haja paz, a paz mundial. Vibremos por todos aqueles que passam por situações difíceis, se estejam encarnados ou desencarnados. Vibremos por aqueles que trabalham na seara do Cristo, aqui ou na pátria espiritual. Vibremos por todos nós que aqui estamos, trabalhadores do SEAC, dirigentes do SEAC. Vibremos pelos nossos familiares e vibremos por nós mesmos. E pedimos a Deus que nos ajude a desenvolver bastante maturidade emocional, que possamos nos alfabetizar emocionalmente, saber lidar com as nossas emoções, que possamos desenvolver a compreensão, a tolerância, a paciência, o perdão. Senhor, ajuda-nos a sermos cada dia melhores. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos queridos, uma boa noite.